Tudo é esforço. E esse esforço tende a crescer na descida. Já notei da minha idade há algum tempo em diante que é uma opção. Diante de uma coisa simples como um quindim, há uma opção. 1 minuto de prazer na boca ou o resto da vida no quadril. É uma opção. Eu tenho que fazer uma escolha. Eu quero este prazer agora, que é bom, ou eu quero um outro prazer. Eu tenho que fazer opções a todo instante. Se eu quero estudar, eu vou ter que abrir mão de algum lazer. Se eu quero fazer um curso à noite de pós-graduação ou de graduação, eu vou ter que fazer um sacrifício brutal, que é ir cedo para o trabalho e sair da faculdade perto das 11 horas. Este é um esforço brutal, é cansativo. Você chega no sábado catatônico, não consegue sair da cama, só geme, murmura, porque a semana foi estressante. A faculdade já é um esforço, o trabalho é um esforço, juntar os dois é um esforço titânico. Se eu quero aprender língua, se eu quero aprender a pintar, se eu quero qualquer coisa, eu preciso deste esforço. E nós temos uma dificuldade enorme em conceber este esforço. E traduzimos isso como jeito, sorte, quando não acusamos de manipulação e assim por diante. Todo ato de construir, todo ato de elaborar, de erigir, é um ato de pedra a pedra, no qual a pedra seguinte só pode se apoiar na anterior. Não existe telhado simpático sem um alicerce sólido. Essa metáfora significa que todo fruto que eu possa colher, inclusive a partir da vida adulta, representou uma série de esforços na origem. E eu posso colhê-los depois. É preciso enfatizar, especialmente nesse país, que tudo é fruto desse esforço. Que ninguém é rico por aquilo que ganha, mas como dizem alguns economistas, as pessoas são ricas por aquilo que gastam. Que uma pessoa pode ganhar muito dinheiro e viver no Serasa. E outra pode ganhar muito menos e acumular todo mês. Conheci há pouco um latifundiário em Mato Grosso do Sul, que citou um número impressionante da sua fazenda e me disse que foi comprando hectare por hectare. Cada vez que sobrava um dinheirinho, ele comprava mais um hectare e passou de um sítio a um latifúndio. Eu não estou fazendo aquela conversa que empresas adoram, que vocês devem amar o que fazem para diminuir a pressão trabalhista. Esse é um papo que a empresa adora. É preciso vestir a camiseta da empresa, ou seja, aceitem ser explorados ao máximo e não reclamem. Isso é anestesia social. Nós devemos sempre protestar por aquilo que é justo. Mas devemos escolher causas que são justas. Não devemos brigar por causas menores. Tem pouca coisa que vale a pena brigar na vida, muito pouca. Mas essas devem ser alvo de briga. Maquiavel definiu no século XVI que a estratégia de uma vida ou de um Estado é formada pela junção de dois valores complementares e opostos. O conjunto das minhas habilidades, que em italiano se intitula virtù, conjunto das minhas técnicas, conhecimentos e destrezas, e aquilo que eu não controlo, aquilo que chamaríamos de sorte ou azar, que Maquiavel denomina simplesmente pela palavra clássica fortuna. Fortuna no sentido de acidente. Todos os fatalistas enfatizam fortuna. Todos os fatalistas repetem aquela frase de homem do deserto, de beduíno, maktub. Estava escrito. Tinha que ser, era minha hora. Todos os fatalistas pegam o segundo elemento. Toda a teologia do empreendedorismo enfatiza o primeiro elemento. Você pode tudo, basta pensar. Eu também tenho raiva dessa frase. Tem uma autora que eu li num livro, que ela conta um segredo no livro. Se você pensar, acontece. Eu tenho vontade de empurrá-la de um prédio e dizer, agora voa. Voa, mas pensa com firmeza que você pode voar, né? Eu tenho limites, aliás, Newton dá vários. Dá vários limites. Eu não posso tudo. Achar que o meu pensamento cria tudo é um pensamento esquizofrênico. A esquizofrenia é uma doença muito grave e muito angustiante para a pessoa e para a família. Então,
eu vou traduzir isso num gráfico que eu gosto muito, simbolicamente colocando no eixo Y tudo aquilo que foge ao meu controle. Tudo aquilo que eu não posso interferir, como uma turbulência no avião. E vou colocar no elemento X tudo aquilo que depende da minha vontade, do campo volitivo, do campo da vontade. E eu vou definir que a vida de uma pessoa, ou a ação de um tribunal, ou o esforço de um país, é sempre uma curva tensa entre o que eu não controlo e o que eu procuro controlar. Quanto mais eu for estratégico e planejador das coisas, mais eu vou tender à horizontal. Quanto mais eu deixar a vida me levar, a vida leva eu vou ser vertical. E a vida vai levando, em geral, para o buraco, mas ela vai levando. Diariamente eu tenho que enfrentar um desafio que é a adversidade dos outros, aquele que Sartre define como nosso inferno. O inferno são os outros, a meteorologia e outros problemas. Eu sou um especialista em aviões por vários motivos, por pegar muito, e é uma das coisas que eu mais faço é aconselhar pessoas durante crises do avião. Uma senhora há pouco tempo, que o avião deu uma queda brusca para Ribeirão, ela gritou: minha Nossa Senhora Aparecida. Só a senhora padroeira da aviação, a Nossa Senhora de Loreto. A senhora tem que ir no departamento correto, porque senão o atendimento esbarra, né? Vai o ofício para Nossa Senhora Aparecida, ela lê. Ela disse: não, meu filho, isso aqui tem que carimbar lá no protocolo. Primeiro é para Nossa Senhora de Loreto. Então, vocês já sabem, quem é devoto de santos, Nossa Senhora de Loreto é a da aviação. Há mais tempo, eu contei até num café filosófico, eu vivi a primeira experiência de arremetida. Ele tenta pousar em Congonhas e não consegue. É o maior teste para a força do seu esfíncter que você pode viver. É um teste dramático. Dramático. É preciso muita hombridade para manter tudo, né, intacto. Mas eu disfarçava lendo, fazendo de conta que não estava acontecendo. E a senhora do meu lado fazia sinal da cruz um atrás do outro. Quando o avião estabiliza e você acabou de sobrevoar aquela área que um avião da TAM tentou o mesmo e não conseguiu, tem mais essa ainda, você sente que não foi dessa vez, e a mulher olhou para mim e disse: o senhor não reza? Eu disse: olha, a senhora já rezou. A área mínima de proteção tem que me incluir, né? Estou na fila 3F, ela está na 3D, na cadeira 3D, é óbvio que Deus não vai ficar segurando no céu uma cadeira. E se for, eu agarro a cadeira dela. Eu não controlo tudo. Aliás, eu controlo uma quantidade muito limitada de coisas, mas eu controlo. As pessoas são diferentes porque sorte e azar ocorre a todos. Mas a virtude varia de pessoa para pessoa. O que elas fazem com o azar e o que elas fazem com a sorte varia de pessoa para pessoa. No ano passado, dia 4 de julho do ano passado, eu cumpri um velho desejo e comprei o carro que eu vinha sonhando há muitos anos. Poucas mulheres entendem a alegria do cheiro de um carro novo. É uma das melhores experiências da vida. Você fica passando a mão, é uma coisa erótica, você fica passando a mão no painel, chama amigos para que eles o invejem, e aí você apresenta o carro. Dia 4 de julho, feliz com o meu carro. Dia 7 de julho, 3 dias depois, um taxista entrou nele com toda a força. E eu parado no sinal, perto da estação Terminal Barra Funda, o taxista avançou no farol vermelho e entrou no meu carro com toda a força. Isso é fortuna. Eu não posso controlar a loucura dos motoristas. Isso é fortuna. Mas a virtude é a próxima decisão. O taxista fugiu. Estava errado e não devia ter seguro. Eu poderia ter ido atrás dele, velozes e furiosos, em plena noite, nas ruas de São Paulo. A chance de terminar a meu favor era muito baixa. O que eu faria? Jogaria meu carro em cima dele? Chamaria para briga? Eu não sabia quem ele era. As chances são em aberto. O que eu faria neste caso? Eu decidi não correr atrás dele e assumir um prejuízo grande, psicológico e material. Isto é virtude.
Como eu interajo com as ações da fortuna é virtude. Alguém me desafia, alguém me xinga, alguém me insulta na rua ou no trabalho, isto vai ter que esperar de mim uma reação que dialoga com a virtude. Eu já disse em público, já gravei isso também, citando os filósofos estoicos como Marco Aurélio, especialmente seu livro Meditações, que a partir do capítulo 2 estabelece quem pode tirar a minha paz. Esse é o típico estoicismo. Eu penso nos xingamentos de trânsito. Quando alguém me xinga, e só há 2 xingamentos em São Paulo, não sei se em Goiânia há mais. Um envolve minha mãe e outro envolve uma suposta preferência sexual minha. Quando eu recebo esses 2 xingamentos, acompanhados do dedo médio em riste, eu sou obrigado a refletir. Acusam a minha mãe de vender favores mediante remuneração. Tem 2 hipóteses, ou sim, ou não. Olhando minha mãe nas fotos, e a sua cara, ela foi obviamente fiel. Ela não tem aquele brilho da pele, aquele sorriso, aquela clareza de satisfação. Ela realmente foi mulher de um único homem a vida inteira. Tem aquela cara fechada, triste, da fidelidade de uma mulher honesta. Né? Hoje, certamente, minha mãe não faz nada disso. Então, ele pode estar errado, porque minha mãe não foi. E se ele estivesse certo? Eu poderia dizer a este outro motorista, por quê? Você conheceu mamãe, mas era tanta gente naquela casa que eu não lembro. Ou eu sou filho desta mulher ou não sou. E nos 2 casos não há ofensa. Vamos ao exame da segunda ofensa. Fui acusado de exercer uma atividade sexual não dominante. Há 2 hipóteses. Que eu burn the donut, ou não. E veja, não é um xingamento, porque a escolha sexual nunca é um xingamento. Faz parte da liberdade das pessoas. Se eu sou uma pessoa que não exerce aquilo que me acusam, até porque não é um xingamento, eu digo para ele simplesmente, não, você está enganado, eu sou hétero. Que não é uma virtude, é apenas uma questão. E eu posso, pelo contrário, ser essa pessoa e dizer, nossa, nós já nos conhecemos, eu não lembro bem do seu rosto, mas é que eu via só mais a fronha, então eu não guardei todos os rostos, né? Tudo bem. Nos 2 casos, sendo eu straight or gay, que não é um problema, ele não me ofende. Porque não é uma ofensa falar daquilo que eu sou. Como um aluno que bateu a porta na minha cara uma vez ao receber uma prova e disse, seu careca. Eu disse, parabéns, você vê. Né? Isso é a visão é um dom maravilhoso, gente. Tanta gente não vê. Não vê. Ontem eu estava autografando um livro em São Paulo e a pessoa que recebeu, nossa, sua letra é feia. Devia ser alguém do meu estado. Esse tipo de sinceridade é muito gauchesca, né? Sabem que a diferença entre o pinheiro e o gaúcho é que o pinheiro leva 30 anos para ficar grosso. Né? Então, tipicamente do meu estado. Eu contei aqui para as colegas da escola judicial que fizemos uma reunião da turma de formandos e uma colega minha gaúcha, que não me via há 30 anos, disse, mas bah, como tu envelheceste, cara. É bom, né? É simpático ouvir isso. Eu respondi como paulista refinado, já você continua a mesma, né? Você é mais paulista, a mesma vaca que era antes, né? Bem, só posso me ofender numa condição estratégica, é concordar com a ofensa. Só posso me ofender se a pessoa ao dizer aquilo tocou num ponto que me dói e que eu não aceito. E aí o problema não é da pessoa, ele é meu. Os budistas lembram que quando eu atiro uma ofensa em alguém, é uma brasa viva, que pode queimar ou não a pessoa. Mas em 100% dos casos, queima a mão de quem atira. A ofensa nunca é uma ofensa para mim. É sempre uma ofensa minha. Ou como lembram os psicanalistas, qualquer homofobia é sempre o choque entre 2 homossexuais. Um que exerce a sua opção e outro que não consegue exercê-la
e a odeia vista no outro. Porque um homem hétero adoraria que todos os homens fossem gays, para que seu mercado se ampliasse e, enfim, ele se tornasse uma pessoa gostosa por número, por matemática, por falta de opção. Porque, como lembra Nelson Rodrigues, quando uma mulher feia é fiel ao marido, não é mérito. Quando ela é bonita e é fiel ao marido, é mérito, porque a primeira é a escolha dos homens e a segunda é a escolha dela mesma. Os fatos aleatórios não podem ser controlados. E acima de tudo, porque não apenas o mundo, mas eu também erramos. E erramos bastante. Sabedoria é aquilo que sucede às pessoas depois que elas erram sistematicamente. Depois de errar muito, nós atingimos a sabedoria. Às vezes pode ser uma sabedoria cínica, que é o caso do rei da soja, Olacir Moraes, que acompanhada de uma modelo de 18 anos, ele com 70, foi questionado por uma pessoa que lhe disse: o senhor não entende que ela está com o senhor por interesse? E ele tinha uma sabedoria cínica: eu sou milionário. Uma de 70 anos também estaria por interesse, eu prefiro de 18. É uma sabedoria cínica, mas é uma sabedoria. É uma pessoa que sabe o que quer e quanto quer pagar por aquilo que quer. É a junção de duas necessidades. Um em busca de algumas coisas, outro em busca do CPF. Mas é uma junção de duas necessidades. O erro é fundamental. O erro é uma das coisas mais fundamentais em todos os casos. Nós dizíamos em tradicional interpretação de textos jurídicos, como o Código de Justiniano, e a partir principalmente da emersão de novas traduções, que no contraditório está o começo da justiça. O contraditório é o início da justiça, porque o contraditório é quando, provavelmente, um lado acusa o outro de erro, ou de visão equivocada. O contraditório é fundamental e o erro é fundamental, porque ele que me define como pessoa. O erro é uma das coisas mais importantes que eu posso fazer. É com o erro que eu chego à possibilidade de um acerto maior. E quando eu volto àquela palavra do Gênesis, errar é humano, eu vou dar um exemplo que meu colega Cortella dá num texto, quando ele nos lembra que nós andamos desde 1 ano de vida, provavelmente, e que nós treinamos a andar diariamente há 30, 40, 50 anos diariamente e tropeçamos. Não há nada na vida que eu treine tanto quanto andar, e eu erro. Quer dizer, não adianta. Errar é humano. Errar é absolutamente humano. É preciso ter paciência. É preciso ter paciência nessa transformação, porque eu preciso fazer uma revisão de tudo que eu estou fazendo e discutir comigo, com os colegas e com a direção, saber que eu não sou sozinho no mundo. Quais são os critérios válidos ainda? Quais são as atividades importantes? Quanto tempo eu estou perdendo em atividades mecânicas, como copiar, que não tem mais sentido depois do domínio motor das primeiras séries? Quanto tempo eu estou perdendo em recomendações e regras e não em conhecimento? Quais são os conteúdos que eu quero passar? É preciso fazer uma reflexão honesta, crítica e muito séria. Adiante? A avaliação precisa trabalhar com construção e não com repetição. Quanto maior for a série, quanto mais avançada a série, menos repetição, menos identificação, mais relação, mais comparação, mais análise, mais crítica. Trabalhar com a construção é trabalhar com a avaliação não como um túmulo, mas também como uma semente, não como uma punição acima de tudo. Adiante? As avaliações têm que ser sempre e cada vez mais operatórias. Elas têm que variar de forma, elas têm que ser sobre imagens, sobre textos, orais, com consulta, sem consulta, em grupo, a 2 e assim por diante. Quanto mais variadas elas forem, mais eu consigo captar tipos de pensamento dos alunos. Prova operatória é aquela que sai da identificação. Cite, enumere, descreva, etc.
Tem sentido a memória? Tem. A falta dela chama-se Alzheimer. É preciso ter memória. Mas a memória é o primeiro degrau do conhecimento. A partir da memória eu vou construir, analisar, aplicar, comparar, relacionar. A partir daí eu vou criar um problema para os alunos. A partir daí a minha prova começou a ser uma prova de fato operatória. E eu entendi que o objetivo é o aprendizado e não a prova. O objetivo é o aprendizado e não a prova. Que o meu objetivo é que todos tirem a nota máxima. Esse é o meu objetivo. Ainda que eu devo confessar, e quando aquele aluno muito incômodo vai mal, há uma parte minha que sorri. É uma maldade que eu não consegui superar, né? E você entrega a prova um pouco assim, eu disse, né? Eu falei para isso. A prova tem que ser operatória. Adiante? Cada vez mais, eu diria que além de autoconhecimento, de preparar para aprender e não para repetir, de cidadania e de combate ao preconceito, a maior virtude de um profissional da educação é a paciência. Paciência é repetir 100 vezes a mesma coisa, sem alterar a voz. Paciência tem um modelo que eu vou dar aos senhores como modelo pedagógico. A mãe mandando escovar os dentes. 4 vezes por dia, durante uns 12 a 15 anos. Se mãe fosse apenas professora, ela diria no conselho, eu fiz o que eu podia, eu falei, ele não me ouviu, eu não posso fazer mais nada. E todos seríamos banguelas se as mães fossem apenas professoras. Mas elas insistem e aquele filho só vai escutar isso quando a sua boca frequentar outras bocas. Então ele vai começar a cuidar da higiene bucal. Nunca me ouviu, mas só depois ele vai começar a cuidar. Paciência é uma das grandes virtudes do magistério. É preciso tê-la em dose enorme e é preciso ir aumentando, e a partir de setembro é preciso rezando, orando, tentando chegar a novembro bem equilibrado e terminar dezembro tranquilo. É muito difícil. Paciência é a maior virtude de todas. Ah, mas eu não tenho paciência. Jequiti, Avon, Natura. Não precisa ter paciência, é só levar o catálogo, encontrar a pessoa e vender. De novo, são excelentes funções. Vender lanches naturais nas ruas de Vitória da Conquista. Olha que carreira boa. Vende empadinha de chicória. Façam isso. Empadinha de ricota. É ótimo, gente. Vocês fazem um serviço à humanidade. Eu não tenho paciência. Bem, você não pode ser professor se não tiver. Você não pode. Você tem que trocar de função. Senão você vai pifar. Você vai pifar no meio do caminho. Adiante? O que é que não muda? Tomando a imagem de Leonardo da Vinci, do homem vitruviano, o que não muda é que o homem, na educação grega, chamada paideia, o homem na educação medieval, chamada de trivium e quadrivium, ainda é o centro de toda a atenção. Minha educação é para o humano e para a melhoria do humano. Minha educação se volta a seres humanos e não a nenhuma abstração. A minha educação deve tornar os seres humanos mais felizes com o conhecimento. Isso não muda. O homem no centro do universo, como Leonardo da Vinci pintou. O que não muda? Francis Bacon, filósofo inglês, também conhecido como Chico Toicinho, Francis Bacon, disse no século XVI, no livro Novum Organum, conhecimento é poder. Isto não muda. Dar conhecimento a alunos da escola pública é o maior empoderamento político que eu posso produzir, em todo aspecto. Fazer esse aluno competente é a maior aposta no futuro político do país. Como eu disse a um grupo de professores uma vez, se você tem ódio do governo, mas ódio mesmo, tem uma coisa que você pode fazer, que é a maior vingança, é ensinar, é trabalhar e é dar aula. Essa é a maior vingança contra um governo. Fazer esse aluno um bom cidadão e um bom eleitor. Dizia Rochefoucauld no século XVII, o pensador francês,
E quando uma mulher odeia um homem, deve bater nele. Quando ela odeia do fundo do coração, ela deve matá-lo. Mas se ela odeia de verdade, e é seu grande objetivo, ela deve casar com ele. Porque é a única punição que vai se estender para sempre. Quando eu não dou aula, argumentando qualquer coisa, eu estou fazendo exatamente o que o modelo educacional brasileiro quer que eu faça. Dizia o Darcy Ribeiro numa palestra que eu tive o privilégio de assistir, que o fracasso da educação brasileira não pode ser ocasional, ele tem que ser fruto de um pensamento estratégico. As pessoas têm que se encontrar para fazer a educação fracassar, porque não pode, a não ser que seja organizado. Conhecimento é poder, dar aula é empoderar, ser um bom professor é transformar as coisas. Adiante. O professor tem que ter um sentido de trabalho. Esse sentido de trabalho é que a minha função é importante. Eu tenho que lutar permanentemente para ela ser mais bem paga, mas ela é importante em si. Que a minha função tem um valor extraordinário, que eu faço uma coisa que ninguém mais faz. Que eu, ao dar uma aula, estou me tornando um criador de consciência, um estimulador de atitudes. Isso é de uma beleza indescritível. Eu posso passar a vida inteira sem precisar de um advogado. Aliás, que bom. Eu posso passar a vida inteira talvez sem ir em busca de um arquiteto, ou de um químico, ou de um engenheiro. Mas ninguém que está nessa sala deixou de ter um professor. Somos a única função universal do planeta Terra. Estamos na base dos engenheiros, dos médicos, dos arquitetos. Estamos na base de todas as pessoas que existem no planeta. Somos o tijolo fundamental sobre o qual uma sociedade é construída. Não existe função mais notável do que essa. E é cansativo? É. Quando começa fevereiro e a quaresma, como agora, e eu olho diante de mim um ano que vai até as vésperas do Natal, eu respiro fundo, que bom, mais um ano. Não é fácil. Professor que diz, ai que pena que tem feriado, está mentindo, todo mundo adora feriado. É falso, é puxa-saco, o feriado é ótimo. Nós temos cansaços físicos e mentais. Mas eu sei que, apesar do meu cansaço, o que eu faço é uma coisa que só eu posso fazer, que eu adoro fazer e que eu quero, na medida do possível, fazer bem. Adiante. Essa imagem mostra um homem se fazendo. É uma imagem de uma americana chamada Carlyle. Um homem se construindo. Esta é a imagem que ilustra bem o pensamento de um espanhol famoso e muito citado, e caminhante. Não há caminho, caminho se faz ao caminhar. Não existe um modelo. Não existe uma fórmula. O que funcionou no 7º ano A, não funciona no 7º B. O que funcionou em 2015 pode não funcionar em 2016. E o que funcionou às 7h30 da manhã tem uma chance de fracassar às 11h30 da manhã. Ou seja, é um trabalho não previsto, não delimitado, não é um trabalho de matemática pura, com elementos controláveis. É um trabalho que envolve seres humanos que logo são extremamente instáveis. De novo, construir-se. Eu vou tomar a liberdade de indicar aos senhores este livro que eu fiz para conversar com pessoas, de professor para professor, sobre aspectos práticos da vida profissional. Eu acho fundamental estudar sociologia da educação. Eu acho essencial estudar filosofia da educação. Eu acho importantíssimo estudar modelos pedagógicos. Mas eu queria um livro que falasse sobre prova, preenchimento de diário, convívio com os pais, convívio com os colegas. Era isso que eu sentia falta. E no meu 30º ano de magistério eu decidi escrever Conversas com um Jovem Professor, para conversar com aquele professor que começou a dar aula lá aos 19 anos. Com aquele professor que tinha dúvidas e continua tendo, mas agora com mais prática. Por que é que eu melhorei como professor?
porque eu errei muito. Eu errei muito como professor, por isso que eu fui aprendendo. Não é porque eu sou bom, é porque eu fui muito ruim e fui tentando evitar essas coisas. Eu tenho alunos há 30 anos que, se dissessem que eu escrevi um livro sobre dar aula, eu diria: e o senhor leu esse livro? Eles dizem: o senhor vai ler e estudar como dar uma aula? E talvez tivessem razão. É nessa falha, nesse desafio, é nessa questão fundamental que, para mim, cada vez mais, apesar de todas as dificuldades, dar aula continua sendo uma coisa que me encanta, e me encanta muito. Um privilégio estar com pessoas, trabalhar com pessoas, tocar corações, mudar mentes, fazer parte da memória de alguém, ajudar a transformar o país, fazer parte de um processo democrático e de cidadania, combater o preconceito, combater todos os preconceitos e, acima de tudo, melhorar a mim junto com os meus alunos, porque eu também aprendo muito dando aula. E é por isso eu não vejo neste momento na minha vida qualquer outra função melhor, mais nobre, mais desafiadora, mais interessante do que ser professor. Esta é a grande questão e é o grande desafio.